Jacques Latour. Assassino condenado pelo Tribunal Criminal de Foix e executado em setembro de 1864. Em uma reunião espírita íntima de 7 a 8 pessoas, ocorrida em Bruxelas no dia 13 de setembro de 1864, em que estávamos presente, uma senhora médium foi convidada a escrever. Não tendo sido feita nenhuma evocação especial, ele traçou com uma agitação extraordinária, em caracteres muito grossos, e após ter riscado violentamente o papel, estas palavras: "Eu me arrependo. Eu me arrependo." Latour. Surpresos com essa comunicação inesperada, que nada havia provocado, porque ninguém pensava nesse infeliz do qual a maioria dos assistentes ignorava a morte, dirigimos ao espírito algumas palavras de compaixão e de encorajamento. Depois foi-lhe feita esta pergunta: em que motivo pôde vos animar a vir entre nós, em vez de a outro lugar, já que não vos chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas que têm compaixão e que iríeis sentir piedade de mim, enquanto que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou se afastam de mim com horror. Então começou uma cena indescritível que durou mais de meia hora. A médium, juntando à palavra os gestos e a expressão da fisionomia, tornava evidente que o espírito se identificou com a sua pessoa. Às vezes seus lamentos de desespero eram tão lancinantes, descrevendo suas angústias e seus sofrimentos com um tom tão doloroso, e suas súplicas eram tão veementes, que todos os assistentes ficavam profundamente emocionados. Alguns estavam mesmo espantados com a superexcitação da médium, mas nós sabíamos que um espírito que se arrepende e que implora piedade não oferecia nenhum perigo. Se ele se serviu de seus órgãos, foi para melhor descrever sua situação e nos interessarmos mais por sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessivos, que têm em vista se apossarem do médium para dominá-lo. Isso lhe foi permitido, sem dúvida, no seu próprio interesse e talvez também, para a instrução das pessoas presentes. Ele exclamou: vó. Sim, piedade. Preciso muito dela, porque não sabeis o que sofro, e não, vós não o sabeis, não podeis compreender, e é horrível. A guilhotina. O que é a guilhotina ao lado do que sofro agora? Isso não é nada, é um instante. Mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua nem repouso, e que não tem fim. E minhas vítimas que estão aqui, em volta de mim, e que me mostram suas feridas, e que me perseguem com seus olhares. Elas estão aqui, diante de mim, e eu as vejo todas, e sim, todas, e eu as vejo todas, não posso evitá-las. E esse mar de sangue. E esse ouro manchado de sangue. Tudo está aqui, sempre diante de mim. Vós sentis o cheiro do sangue? Do sangue, sempre do sangue. Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram, e eu, sem piedade, as golpeio, e golpeio, e golpeio sempre. O sangue me inebria. Eu acreditava que após a minha morte tudo estaria terminado, e eis porque desafiei o suplício, o desafiei Deus, e o reneguei. E eis que quando me julgava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh! Sim, terrível. Estou cercado de cadáveres, de fisionomias ameaçadoras, e eu ando no sangue. Acreditava estar morto, e eu vivo. Eu vivo para rever tudo isso. Para rever tudo, incessantemente. É terrível. É horrível. Mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh! Se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, eles saberiam quanto custa fazer o mal, ou não haveria mais assassinos, criminosos, malfeitores. Eu queria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo, o que sofro. Oh! Não existiria mais nenhum. É horrível demais sofrer o que eu sofro. Sei bem que o tenho merecido, ó meu Deus. Porque não tive piedade das minhas vítimas, repeli suas mãos suplicantes quando me pediam que as poupasse. Sim, eu mesmo fui cruel, e eu as matei covardemente para ter o seu ouro. Fui impiedoso, ou vos reneguei. Meu Deus, blasfemei vosso santo nome. Quis me atordoar, eis porque eu queria me persuadir de que vós não existíeis. Oh! Meu Deus! Sou um grande criminoso. Agora eu o compreendo.
Mas, e não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, quer dizer, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor. Ó! Piedade, piedade. Eu vos suplico, não sejais inflexível, ou livrai-me desta visão odiosa, dessas imagens horríveis, e desse sangue, e de minhas vítimas cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que me escutais, vós sois almas boas, almas caridosas, sim, eu o vejo, vós tendes piedade de mim, não é? Vós rogareis por mim. Ó! Eu vos suplico, não me rejeiteis. Vós pedireis a Deus para retirar esse horrível espetáculo da frente dos meus olhos, e Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos suplico, não me rejeiteis como rejeitei os outros. Rogai por mim. Os assistentes, sensibilizados com os seus lamentos, dirigiam-lhe palavras de encorajamento e de consolação. Deus, eles lhe disseram, não é inflexível, o que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e o desejo de reparar o mal que fez. Já que vosso coração não está insensível, e que lhe pedis perdão dos vossos crimes, ele estenderá sobre vós a sua misericórdia, se tiverdes firmeza nas boas resoluções para reparar o mal que fizestes. Não podeis, sem dúvida, devolver às vossas vítimas a vida que lhes haveis tirado, mas, se pedirdes com fervor, Deus permitirá que torneis a vos encontrar com elas em uma nova existência, quando então podereis lhes demonstrar tanto o devotamento quanto a crueldade que tivestes com elas. E quando Deus julgar a reparação suficiente, obtereis vosso perdão junto a Ele. A duração do vosso castigo está assim entre vossas mãos, depende de vós abreviá-lo. Nós prometemos vos ajudar com nossas preces, e pedir para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos dizer em vossa intenção a prece que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos a prece para os maus espíritos porque, desde que vos arrependeis, implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, sois, aos nossos olhos, apenas um espírito infeliz, não um mau espírito. Dita essa prece, e após alguns minutos de calma, o espírito voltou a falar: obrigado, meu Deus. Ó! Obrigado, vós tivestes piedade de mim, essas horríveis imagens se afastam, e não me abandoneis, enviai-me bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Após esta cena, a médium ficou, durante algum tempo fatigada e abatida, seus ombros estavam bambos. Ela teve a lembrança, inicialmente confusa, do que acabará de acontecer, depois, pouco a pouco, lembrou-se de algumas palavras que pronunciou, e que dizia contra a sua vontade. Ela sentia que não era ela quem falava. No dia seguinte, em uma nova reunião, o espírito ainda se manifestou, e recomeçou, durante alguns minutos somente, a cena da véspera, com a mesma pantomima 187 expressiva, porém menos violenta, ou depois escreveu, pela mesma médium, com uma agitação febril, as seguintes palavras: obrigado por vossas preces, uma melhora sensível já se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que Ele permitiu que, por um momento, meus sofrimentos fossem abrandados, mas eu os verei ainda, as minhas vítimas. Ei-los! Ei-los! Vedes este sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou, dirigindo-se à médium. Perdão por me apossar de vós. Obrigado pelo alívio que trazeis aos meus sofrimentos, perdão a vós por todo o mal que vos ocasionei, mas tenho necessidade de me manifestar, somente vós o podeis. Obrigado, obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou no fim das minhas provas. Breve minhas vítimas ainda retornarão, veis a punição, eu a mereci, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós, rogai por mim, tende piedade de mim. Latouro não se pode deixar de reconhecer a profundidade e a grande importância de algumas palavras que esta comunicação encerra. Além disso, ela apresenta um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, no entanto, se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides 188 não é tão ridícula quanto se supõe, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível que as substituem na crença moderna, são menos racionais, com seus chifres e seus forçados, 189 do que essas vítimas servindo, elas mesmas, para o castigo dos culpados. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda uma mudança tão rápida em seu estado moral.
É que muitas vezes, como fizemos observar em uma outra ocasião, existem mais recursos em um espírito brutalmente mau que naquele que é dominado pelo orgulho, ou que esconde seus vícios sob o manto da hipocrisia. Esse rápido retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual faltou apenas uma boa direção. Comparando sua linguagem com a de um outro criminoso, adiante mencionado sob o título O Castigo pela Luz, é fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de instrução e de posição social. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, uma espécie de superexcitação, enquanto que o outro empregava, na realização dos seus crimes, a calma e o sangue frio de uma lenta e perseverante combinação, e, após sua morte, ainda desafiava o castigo por orgulho. Ele sofre, mas não quer admitir isso, o outro é prontamente domado. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse infeliz espírito e o havia evocado, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes intervalos: fui evocado quase após minha morte e não pude comunicar-me imediatamente, porém, muitos espíritos levianos tomaram o meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris em Bruxelas, e com a permissão dos espíritos superiores, eu me comuniquei. Virei me comunicar na sociedade, farei revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas e que poderão servir de ensino para todos os criminosos que lerão minhas palavras e refletirão com a narração dos meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno fazem pouco efeito sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens, terríveis para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito temeroso, e o medo dos policiais age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerem serão impressionados por minhas palavras, por meus sofrimentos, que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer: eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados. Mas quando eu vier dizer: eis o que se passou após a morte do meu corpo, eis qual foi a minha desilusão ao reconhecer que não estava morto como eu havia esperado, e que o que considerei como o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de descrever. Então, mais de um deles vai parar junto à beira do precipício onde ia cair. Cada infeliz que eu fizer parar na estrada do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal, e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Foi-me permitido ser libertado da visão das minhas vítimas, que se transformaram em meus carrascos, a fim de me comunicar convosco, porém, ao vos deixar, voltarei a vê-las, e só esse pensamento me faz sofrer tanto que eu não posso descrever. Sou feliz quando me evocam, porque então eu deixo o meu inferno por alguns instantes. Pedi sempre por mim, pedi ao Senhor para que Ele me livre da visão das minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem. Estou mais aliviado, não sinto mais da mesma forma o peso do fardo que me acabrunha. Vejo um clarão de esperança que luz aos meus olhos, e cheio de arrependimento, eu exclamo: bendita seja a mão de Deus, que a sua vontade seja feita. O médium, em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão das vossas vítimas, eu vos convido a orar comigo para pedir-lhe forças a fim de suportar essa tortura expiatória. Lator, eu teria preferido ser libertado da visão das minhas vítimas. Se soubesseis o que sofro. O homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, marcados em meu rosto como com fogo, os sofrimentos da minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve restituir a saúde ao meu corpo muito doente. Ah! Se os culpados da terra pudessem me ver! Como ficariam assustados com as consequências dos seus crimes que, escondidos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto a ignorância é fatal a uma quantidade tão grande de pobres pessoas. Quanta responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes mais pobres da sociedade. Eles creem que com os guardas e a polícia podem prevenir os crimes. Como estão enganados, os sofrimentos que suporto são horríveis, porém, depois das vossas preces, sinto-me assistido por bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes, e peço ao Senhor que me conceda forças para suportar essa cruel expiação. Ela é igual,
posso dizê-lo, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar as minhas perversidades, porém, pelo menos, com exclusão de alguns instantes de terror que precederam o momento da morte, para cada uma das minhas vítimas, uma vez cometido o crime, a dor cessou, e aquelas que haviam terminado suas provas terrestres foram receber a recompensa que as aguardava. No entanto, desde o meu regresso ao mundo dos espíritos, não deixei de sofrer as dores do inferno, exceto nos momentos em que me comuniquei. Os padres, apesar da descrição terrível das penas que os condenados sofrem, têm apenas uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus aplica aos seus filhos que violaram sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer às pessoas que usam da razão, que uma alma, quer dizer, algo que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e eis porque tantos criminosos se riem desses quadros fantásticos do inferno. Porém, não é da mesma forma com a dor moral que o condenado sofre após a morte física. Rogai por mim, para que o desespero não se apodere do meu ser. Eu vos agradeço pelo alvo que me fizestes entrever, alvo glorioso ao qual eu sei que chegarei quando houver me purificado. Sofro muito, no entanto parece-me que meus sofrimentos diminuem. Eu não posso crer que, no mundo dos espíritos, a dor diminua porque a ela nos habituamos pouco a pouco. Não. O que percebo é que as vossas bondosas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, eu sofro menos. Meu pensamento volta-se para minha última existência, para os erros que poderia ter evitado se eu soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, frágeis segundo a carne, mas fortes pela sua fé, compreendo esse mistério que os falsos sábios da terra não compreendem. Prece. Esta palavra só provoca o riso dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo dos espíritos, e quando o véu que lhes encobre a verdade se rasgar para eles, por sua vez eles virão se prosternar aos pés do Eterno que desprezaram, e ficarão felizes em se humilhar para se reabilitarem de seus pecados e de seus crimes. Eles compreenderão a virtude da prece. Orar é amar é orar. Então, eles amarão o Senhor e irão lhe dirigir suas preces de amor e de reconhecimento, e, regenerados pelo sofrimento, porque eles deverão sofrer, rogarão, como eu, para terem a força de expiar e de sofrer, e quando deixarem de sofrer, irão orar para agradecer ao Senhor o perdão que eles mereceram pela sua submissão e sua resignação. Oremos, irmão, para me fortificar mais. Ó! Obrigado, irmão, pela tua caridade porque estou perdoado. Deus me livrou da visão das minhas vítimas. Ó! Meu Deus! Sede bendito por toda a eternidade pela graça que me concedeis. Ó! Meu Deus! Eu sinto a enormidade dos meus crimes, e incho-me de assombro diante da vossa onipotência. Senhor! Eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir, quando vossa vontade me mandar sofrer novas provas na terra, que eu vá, missionário da paz e da caridade, ensinar as crianças a pronunciar vosso nome com respeito. Que eu possa, eu vos peço, ensiná-las a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas. Ó! Obrigado, meu Deus! Sou um espírito arrependido, e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo, tanto quanto o meu coração, tão impuro, pode compreender esse sentimento, por emanação da vossa divindade. Irmão, oremos, porque meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei minhas algemas, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e queria que meu exemplo pudesse fazer parar no limiar do crime todas essas mãos criminosas que eu vejo prestes a se levantarem. Ó! Parai, irmãos, parai, porque as torturas que preparais para vós serão horríveis. Não acrediteis que o Senhor sempre se deixará comover tão rapidamente pela prece de seus filhos. São séculos e séculos de tortura que vos aguardam. O guia do médium, tu dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura justificar a sua emoção e o seu reconhecimento ao Senhor, ele não acredita que possa exprimi-las e testemunhá-las de uma forma melhor que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que tu não podes ver. Ele queria que suas palavras chegassem até eles, e o que ele não te disse, porque ainda o ignora, é que lhe será permitido começar missões reparadoras.
Ele irá para perto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e introduzir em seus corações o germe do remorso. Às vezes vemos, na terra, pessoas que acreditamos serem honestas, irem aos pés de um padre para se acusarem de um crime. É o remorso que os obriga a confessar seu erro. E se o véu que te separa do mundo invisível se levantasse, frequentemente verias um espírito, que foi o cúmplice ou o instigador de um crime, vir, como Jacques Latour o fará, procurar reparar a sua falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor ou a médium de Bruxelas, que havia recebido a primeira manifestação de Latour, mais tarde obteve dele a seguinte comunicação: não receeis mais nada de mim, e estou mais tranquilo, no entanto ainda sofro. Deus teve piedade de mim, porque viu o meu arrependimento. Agora, sofro por causa deste arrependimento que mostra a enormidade das minhas faltas. Se eu tivesse sido bem guiado na vida, não teria feito todo o mal que fiz, mas meus instintos não foram reprimidos, e obedeci a eles, não tendo conhecido nenhum freio. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou pelo menos se todos os homens acreditassem nele, semelhantes crimes não se cometeriam mais. A justiça dos homens, porém, é mal entendida. Por uma falta, algumas vezes leve, um homem é encerrado em uma prisão, que sempre é um lugar de perdição e perversão. Dela ele sai completamente perdido pelos maus conselhos e maus exemplos que ali obteve. Porém, se a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão todas as portas lhe são fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. O que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero. Se ele sente em si boas resoluções para retornar ao bem, a miséria o leva a tudo. Ele, então, também despreza o seu semelhante, ele o odeia e perde toda a consciência do bem e do mal, porquanto se vê repelido, ele que, entretanto, havia decidido tornar-se um homem honesto. Para conseguir o necessário, ele rouba, às vezes ele mata ou depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações vão recomeçar, eu sinto vossa mão que se estende sobre mim, ou sinto vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, usarei minha inteligência, meus bens, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado, a vós que não sentis repugnância ao vos comunicardes comigo ou não tenhais receio, podeis ver que eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não me imagineis pelo retrato que vistes de mim, mas pelo de uma pobre alma desolada que vos agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda, e rogai por mim. Latour. O estudo sobre o espírito Jacques Latour. Sofro, por causa deste arrependimento que mostra a enormidade das minhas faltas. Há, nessas palavras de Latour, um pensamento profundo. O espírito só compreende realmente a gravidade das suas más ações quando se arrepende. O arrependimento provoca o desgosto, o remorso, sentimento doloroso que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para fugir disso que os espíritos perversos tornam-se indiferentes à voz da sua consciência, como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los, eles procuram iludir-se, atordoar-se. Persistindo no mal, Latour chegou a essa fase em que a insensibilidade acaba por ceder, o remorso entrou em seu coração, o arrependimento veio a seguir, ele compreende a extensão do mal que fez, vê quanto é desprezível, e sofre, e eis porque afirmou: sofro por causa deste arrependimento. Em sua existência precedente, ele deve ter sido pior que nesta porque, se tivesse se arrependido como fez presentemente, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora irão influir em sua existência terrestre futura, a que ele acabou de deixar, por mais criminosa que tenha sido, marcou uma etapa de progresso para ele. É mais que provável que antes de iniciar essa existência Latour fosse, na erraticidade, um desses maus espíritos rebeldes, obstinados no mal, como tanto se vê. Muitas pessoas perguntaram que proveito podiam tirar das existências passadas, já que não se lembravam do que foram nem do que fizeram. Essa questão está completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado, e se dele não resta nenhum traço em nosso coração, lembrarmos-nos dele seria inútil, porquanto não temos mais com que nos preocupar. Quanto àquele do qual não estamos inteiramente corrigidos, nós o conhecemos por nossas tendências atuais, é sobre estas que devemos dirigir toda a nossa atenção.
É suficiente saber o que somos, sem que seja preciso saber o que fomos. Quando se considera a dificuldade, durante a vida, da reabilitação do culpado, por mais arrependido que ele esteja, e a reprovação de que se torna alvo, deve-se agradecer a Deus por haver lançado um véu sobre o passado. Se Latour fosse condenado na ocasião propícia, e mesmo que tivesse sido absolvido, seus antecedentes fariam com que fosse rejeitado pela sociedade. Quem teria desejado, apesar do seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade? Os sentimentos que hoje ele manifesta, como espírito, nos dão a esperança de que, em sua próxima existência terrestre, ele será um homem honesto, estimado e considerado, porém, supondo-se que se saiba que ele foi Latour, a reprovação ainda o perseguiria. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação, ele poderá sentar-se sem receio e sem desonra entre as pessoas mais honestas. Quantas criaturas existem que desejariam, a qualquer preço, poder apagar da memória dos homens certos anos da sua existência? Que se encontre uma doutrina que se concilie, melhor do que esta, com a justiça e a bondade de Deus. Além disso, esta doutrina não é uma teoria, mas o resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram, eles viram e observaram as diferentes situações em que os espíritos se apresentam, procuraram explicá-las, e dessa explicação saiu a doutrina. Se a aceitaram, é porque ela resulta de fatos, e porque ela lhes pareceu mais racional que todas aquelas emitidas até este dia sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a essas comunicações um alto ensinamento moral. O espírito pode ser, e deve mesmo ter sido, ajudado em suas reflexões e principalmente na escolha das suas expressões, por espíritos mais avançados, porém, em semelhante caso, estes últimos só ajudam na forma e não no fundamento, e jamais colocam o espírito inferior em contradição com ele mesmo. Eles puderam, em Latour, poetizar a forma do arrependimento, mas não o teriam feito exprimir o arrependimento contra sua vontade porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viram em Latour o germe dos bons sentimentos, eis porque o ajudaram a se exprimir, e assim contribuíram para desenvolver esses sentimentos ao mesmo tempo em que pediram compaixão para ele. Existe alguma coisa mais surpreendente, mais moral, de maneira a impressionar mais vivamente, que a cena desse grande criminoso arrependido, desabafando seu desespero e seus remorsos, e que, em meio às suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva seu pensamento a Deus para implorar sua misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias, elas são racionais, terríveis, ainda que simples e sem encenação fantasmagórica. Poderíamos, talvez, nos admirar de uma tão grande mudança em um homem como Latour, ou mais porque ele não teria arrependimento. Por que não haveria nele um fio sensível, vibrante? O culpado estaria então para sempre consagrado ao mal? Não chega um momento em que a luz se faz em sua alma? Esse momento havia chegado para Latour. Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações, é o entendimento que ele tem da sua situação, são seus lamentos, seus projetos de reparação que são eminentemente instrutivos. Que se acharia de extraordinário se ele se arrependesse sinceramente antes de morrer, se dissesse antes o que disse depois? Disso não se tem numerosos exemplos? Um retorno ao bem, antes da sua morte, passaria por fraqueza aos olhos da maior parte dos seus semelhantes, sua voz do além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Ele está na verdade absoluta quando diz que seu exemplo é mais próprio para fazer os culpados entrarem no bom caminho do que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do patíbulo. Por que, pois, não se daria seu exemplo nas prisões? Isso faria mais de um culpado refletir, assim como já temos vários exemplos. Porém, como crer na eficácia das palavras de um morto, quando se crê pessoalmente que quando se morre tudo acaba? Dia virá, entretanto, em que se reconhecerá esta verdade, os mortos podem vir instruir os vivos. Há muitas outras instruções importantes para se tirar dessas comunicações, inicialmente a confirmação deste princípio de eterna justiça, o arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo em direção à reabilitação e que chama a misericórdia de Deus, é o prelúdio do perdão e da diminuição dos sofrimentos, mas Deus não absolve sem condições, a expiação é necessária e principalmente a reparação, é o que Latour compreende e é para o que ele se prepara.
Em segundo lugar, se compararmos esse criminoso ao de Castelnaudary, acharemos uma grande diferença no castigo que lhe é aplicado. Neste último, o arrependimento foi mais tardio e por consequência a pena foi mais longa. Além disso, essa pena foi quase material, enquanto que em Latour o sofrimento é moral, é que, como dissemos acima, no criminoso de Castelnaudary a inteligência era bem menos desenvolvida que em Latour, era necessário qualquer coisa que pudesse atingir seus sentidos obtusos. As penas morais, porém, não são menos pungentes para aquele que chegou ao grau exigido para compreendê-las, pode-se julgá-las pelas lamentações que Latour profere, e não é a cólera, é a expressão dos remorsos logo seguida do arrependimento e do desejo de reparar, a fim de progredir.